O Espaço PUC está de volta e hoje estamos falando de saúde e emagrecimento. Tomar ou não tomar um remédio para ajudar no emagrecimento, diminuindo a vontade de comer, é uma dúvida que fica na cabeça de muitas pessoas. Para discutir esse tema, falar das vantagens, desvantagens e efeitos colaterais, estamos aqui no estúdio com o médico Eduardo Nasser, endocrinologista, e a professora Raquel Marques Diniz, do curso de nutrição da PUC Minas. Bom, professora, existe uma idade certa para fazer dieta? De fato, a gente não começa a fazer dieta em criança, em gestante, mas se houver uma associação de uma patologia com esse excesso de peso, muitas vezes a gente tem que entrar com uma restrição dietética. Restrição que a gente entende assim, que permita crescimento, desenvolvimento adequado, por exemplo, de uma criança, de um adolescente, uma gestação normal para uma mulher, sem grandes perdas, né? Mas a gente, em alguns casos, a gente tem que restringir, por exemplo, colesterol. Uma pessoa que está com excesso de peso e com alteração do colesterol sanguíneo, a gente vai controlar a quantidade de colesterol na alimentação, a quantidade de gordura. Mas desde criancinha? Qual idade? Em alguns casos, a gente precisa fazer isso, junto com a medicação que a criança muitas vezes usa, no caso de colesterol alterado. Então, dieta propriamente não é a expressão mais adequada, mas uma restrição ou uma orientação dietética específica para o caso que a pessoa apresenta, a gente precisa fazer em várias etapas da vida. Sempre pensando que o mais importante é garantir o crescimento e o desenvolvimento adequado dessa pessoa. E, doutor, e para tomar um remédio, como a sibutramina ou derivados da anfetamina, tem uma idade mínima? Se a mamãe chegar com uma criança de 5 anos, por exemplo, o senhor vai recetar o remédio? Adolescente? A sibutramina, por exemplo, ela só pode ser usada a partir dos 18 anos, e até os 65 anos, respeitada as contraindicações, desde que não haja contraindicações, e no caso das anfetaminas, na época que podia se prescrever, dos 18 aos 60 anos, só nesses intervalos de idade, desde que não haja contraindicações, mas crianças e adolescentes, a princípio, não é liberado o uso. Então tem idade mínima e idade máxima. Idade máxima também. Bom, como estamos na semana da PUC aberta, a feira de cursos da PUC Minas, vamos aproveitar para chamar ao vivo o repórter Daniel Lacerda. Ele está lá no estande do curso de nutrição da PUC e parece que tem algumas pessoas com ele interessadas em fazer perguntas aos nossos convidados. E aí, Daniel, o que o pessoal está querendo saber? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Raíssa. Eu estou aqui ao vivo, direto do PUC Aberta, em frente ao estande de nutrição, para levar perguntas até vocês sobre o assunto aí do estúdio de hoje, que é remédios para emagrecer. A primeira pessoa que pergunta aqui é uma estudante do curso de nutrição, é a Jussara Viana, que vai levar a questão para a professora Raquel. Jussara, qual que é a sua pergunta? Boa tarde. A minha dúvida é, no caso, se o indivíduo ele pratica exercício físico regularmente, tem uma alimentação saudável e não consegue emagrecer, aí é recomendado o uso de medicamentos? Pergunta boa. Obrigado, Jussara. Agora eu vou levar outra pergunta, essa agora para o doutor Eduardo. Quem vai fazer é outra aluna do curso de nutrição, a Sueli Fernandes. Sueli, qual que é a sua dúvida? Qual que é a dúvida que você quer levar para o nosso endocrinologista? Boa tarde, doutor Eduardo. A minha dúvida é qual a influência do medicamento no metabolismo do indivíduo. Ok, obrigado, Sueli. Daniel Lacerda, PUC Aberta, 2014. Bom, são muitas dúvidas, Primeiro para o doutor, assim, qual que é a influência dos medicamentos no metabolismo? Então, assim, na verdade, existem algumas medicações que são capazes de promover um aumento na taxa metabólica basal, de conseguir, entre aspas, queimar gordura. As anfetaminas, elas tinham essa capacidade, a sibutramina é questionável se ela possui esse poder, mas as anfetaminas, elas conseguiam promover uma perda de peso maior, primeiro porque conseguiam inibir a fome de uma forma mais efetiva e, além disso, conseguia acelerar um pouco mais a taxa metabólica basal. E essa é a diferença, então, dos dois? Porque é uma dúvida também que eu ia perguntar para o senhor. Qual a diferença? Por que escolher um
as sibutraminas e não as anfetaminas? E por que um foi proibido e o outro não foi? São medicações, na verdade, diferentes, né? Assim, o mecanismo de ação, né, da sibutramina e das anfetaminas são diferentes, né? Então, elas, né, apesar de ambas, né, agirem, né, no sistema nervoso central, em substâncias, né, que a gente chama de neurotransmissores, esses neurotransmissores são um pouco diferentes, né? Mas as anfetaminas, elas, né, são um pouco mais potentes, vamos dizer assim, né, em conseguir, né, levar uma perda de peso, principalmente porque conseguem inibir mais a fome, ao passo que a sibutramina consegue, né, ter um poder maior de saciedade, né, e inibe menos a fome. Mas em termos de gasto metabólico, né, a atividade, né, nessa parte da sibutramina seria bem discreta, vamos dizer assim, sabe? Entendi. Bom, e a segunda pergunta para a senhora já tinha sido mais ou menos respondida, né? Que em alguns casos as pessoas que não dá certo, só dieta e exercício, vão tomar o remédio. Então vamos avançar um pouquinho a pergunta dela. E os efeitos colaterais, eles existem riscos para quem toma esses medicamentos? Aí os medicamentos, eu acho que melhor o doutor Eduardo responder, né? Porque, na verdade, a dieta em si, ela não vai ter riscos desde que ela seja programada para aquela pessoa. Que a gente faz dieta dessa forma. Quando a gente prescreve uma dieta, a gente prescreve para aquele indivíduo, considerando as necessidades dele, o hábito de vida, o estilo de vida. Então, restrição que a gente faz é dentro da característica daquele indivíduo. Então, a dieta em si não vai ter efeito colateral, né? Nesse sentido de efeito colateral penoso, danoso. Agora, medicamentos, de modo geral, têm efeitos colaterais, mas aí, nesse caso, é o médico que pode responder a essa questão, né? Então, doutor, é uma curiosidade de muita gente. Tem risco? Assim, né, no geral, os principais efeitos colaterais dessas medicações seriam boca seca, insônia, às vezes, né, alteração de paladar, tonteira, né? Mais né, para esse lado aí, né? E contraindicações, né? Pacientes que têm hipertensão arterial não controlada, tem algum problema, né, de coração, né, já tiveram infarto, tem angina, né? Doenças cardíacas, vamos dizer assim, no geral. Esses pacientes, geralmente, né, a gente opta por não, né, utilizar esse tipo de medicação, porque o risco, né, não compensa, né? Então, né, os benefícios, né, a gente, né, tem que tentar, né, utilizar, né, outras medicações, né, para às vezes controle de ansiedade e tal, mas que não, né, a sibutramina no caso. Bom, em questão de risco, vamos falar da dieta. A dieta tem algum risco? Porque muitas pessoas assim, vou parar de comer. Não vou comer isso, né? Quais são os riscos? Para de comer glúten, para de comer carne, corta açúcar. A impressão que muitas pessoas têm de dieta é essa, de proibição, né? Porque a gente pensa numa alimentação saudável. Quando a gente pensa em reeducar o hábito alimentar, a gente pensa em incluir todos os alimentos. Claro que aqueles mais concentrados em calorias, né? Então, alimentos muito doces, com muita gordura, esses a gente vai restringir sim, a gente vai excluir mesmo. Mas, de modo geral, a gente faz uma dieta considerada saudável. Uma dieta que inclui todos os grupos de alimentos, que a pessoa vai se alimentar de uma maneira adequada. E isso demora um tempo para a pessoa acostumar. Então, muitas vezes, na fase inicial, a pessoa sente muita dificuldade. Porque é natural isso. Toda mudança, né, do início é difícil. Mas é importante a gente pensar que essa dieta, esse programa alimentar está sendo feito para essa pessoa, considerando as necessidades dela. Diferente de pegar, por exemplo, uma dieta, uma revista, né? Ou de um artista da lua, dietas de moda, e usar essa proposta, que isso, na verdade, é dieta. Quando é um nutricionista que faz, ele vai fazer uma proposta, um plano alimentar para essa pessoa, calculado, devidamente adequado para esse indivíduo, seja ele adulto, criança, idoso, né, dentro das necessidades da realidade dele. E fica aí, então, a dica, tanto para a dieta quanto para tomar o remédio, é extremamente importante o acompanhamento de um profissional. Com certeza. E o senhor conhece algum caso de alguém que tenha tomado, tenha sido indicado e que tenha tido algum efeito, ou caso de morte, alguma coisa assim? Não, mesmo com acompanhamento médico, isso pode acontecer? Assim, né... Pode acontecer, né? O que muitas vezes, né, já ocorreu, né, no passado, né, era principalmente o uso de fórmulas, né, para emagrecer. Na verdade, né, faziam-se compostos, né, onde ali se associavam, né, muitas substâncias, né, e isso aí, né, além de
promover uma perda de peso maior, ocasionava uma série de efeitos colaterais, É o que a gente viu na reportagem, provavelmente, no caso o que da Ana aquela paciente utilizou foi uma fórmula para emagrecer, né, e assim, promove a perda de peso maior, sim, né, mas os efeitos colaterais certamente são maiores e a hora que ela, né, suspende o uso da fórmula, né, o reganho de peso também é imediato, né, e isso sim, isso é perigoso, isso traz, né, um risco sério, né, à saúde, inclusive o risco de morte. Bom, um conselho que a senhora daria para quem quer perder peso, mas não quer correr risco, vamos dizer assim, tomando remédio ou fazendo aquela dieta da lua, por exemplo? Bom, uma coisa inicial, procure orientação específica de um profissional habilitado para isso. A segunda coisa é não querer efeito imediato. Nós, humanos, queremos coisas muito rápidas, né? Então, para fazer uma perda de peso com controle alimentar, com atividade física, esse efeito vai ser lento. Então, se a pessoa tiver esse interesse, que ela faça dessa forma, né? De uma maneira mais programada, gradativa, porque a perda de peso muito rápida, de modo geral, ou está ligada a alguma patologia, ou vai trazer um ganho de peso também rápido, posteriormente. Então, o ideal é a pessoa perder o peso gradativamente para isso ser definitivo. E, com isso, ela vai incorporando esses novos hábitos à vida dela. Então, essa é a orientação que a gente dá, assim, não faça coisa muito rápida, porque isso não vai ter um bom resultado. Vai dar um impacto muito grande para o corpo dessa pessoa e ela não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Mas Porque também não é para... Desculpa. Não é para parar de comer chocolate, por exemplo. Posso Ela vai comer ter que tudo diminuir. Ela vai ter que diminuir, mas ela não vai ficar sem chocolate a vida inteira, o resto da vida, né? Então, em momentos especiais, ela pode comer o chocolate, pode comer o brigadeiro, mas não pode comer uma bandeja de brigadeiro, nem uma barra de chocolate. Tá certo? Isso é que eu falo com meus pacientes. Ninguém dormiu, né, com 60 quilos e acordou com 80 e nem vai dormir com 80 e acordar com 60. Tudo é um processo, né? A perda de peso rápida, ela não é sustentada. Então, né, tudo, né, é um processo mesmo e leva tempo, né? Mas é assim que, né, tem que ser, porque senão não adianta. E sempre aliado ao exercício físico, né? Sem dúvida. E uma curiosidade para os dois. Quem procura mais o senhor e a senhora? Homens ou mulheres? Mulheres. Certamente. As mulheres se preocupam mais com a questão de peso. Os homens se preocupam mais com a questão de massa magra, né? Então, quem está na academia, né, procura para fazer hipertrofia muscular. Então, quer uma alimentação direcionada para esse objetivo. Já as mulheres se preocupam muito com a questão do peso corporal. Ah, estou gorda, engordei não sei quantos gramas. E, na verdade, nem é um peso assim tão significativo, mas, de modo geral, as mulheres se preocupam mais com esse aspecto do peso, né? Essa questão de gramas, né? Peso... É saudável a pessoa ficar pesando todo dia? Assim, ai, meu Deus, eu engordei 200 gramas. Eu acho que é muito... A pessoa fica muito ligada naquilo, né? Eu acho que dá mais ansiedade para ela. A gente muda, o nosso peso varia mesmo durante o dia. Um dia mais quente, a gente incha um pouco, né? As mulheres, especialmente no período menstrual, tem um edema, uma retenção de líquido. Então, esse peso varia, gramas, em pouca coisa. Então, a pessoa pesa, às vezes, várias vezes ao dia, isso pode criar nela uma ansiedade maior ainda. Então, deixa para fazer isso com uma regularidade menor, talvez de 2 em 2 semanas, uma vez na semana, depende do programa que ela está seguindo, porque senão essa ansiedade pode trazer mais problema para ela, né? E a ansiedade, muitas vezes, leva as pessoas a querer tomar um remédio. Às vezes precisando ou não precisando. Uma dúvida, esses remédios derivados da anfetamina, o Brasil... esses remédios estão produzidos em todo o mundo, menos no Brasil? Proibidos em todo o mundo, menos no Brasil? Eles só são comercializados aqui? Não. Não, nos Estados Unidos, por exemplo, as anfetaminas ainda são comercializadas, né? A sibutramina não, né? Então, depende, varia, né, de país para país, né? É porque, igual eu falei, são medicações diferentes, né? São classes, né, de remédios diferentes, né? Mas varia mesmo, né, de país para país. Então, para tomar tranquilo, só mesmo com orientação médica. Então, para finalizar, a dica do senhor como médico e a senhora como nutricionista. Quem está fora do peso, está ansioso para emagrecer, o que fazer? Assim, sem dúvida, né, assim, procurar, né, o auxílio, né, de um profissional, né, do nutricionista, né, do médico, né, modificar, né, o hábito de vida mesmo, né, modificar a parte da alimentação, associar a atividade física e, né, se necessário, né, o auxílio de uma medicação, mas, né, avaliando cada caso, né, a gente não pode generalizar, né. Então a academia não pode escapar, né?
Eu acho que também é importante valorizar as pequenas coisas, assim. Por exemplo, perdeu 100 gramas, perdeu meio quilo, mas o intestino está melhorando, né? A pessoa está mais disposta. Muitas vezes o peso, a pessoa fica muito presa ao número, né? Ao peso, e esquece que o corpo dela responde de outras formas. Além do peso, tem a quantidade de gordura corporal, que é importante ser avaliada, o bom funcionamento intestinal, um bom sono, o hábito de vida dela, a disposição para as atividades. Eu acho que essas medidas subjetivas também são importantes. Então as dicas são tanto para quem não toma o remédio, quanto para quem toma, para depois que parar de tomar não voltar a engordar tudo de novo, que é o que a gente ouve muito por aí, né? Exatamente, mudar hábitos. Muito obrigada pela presença dos senhores aqui no nosso programa. Obrigada, dicas valiosas, né, Gabriela? O programa Espaço PUC fica por aqui. Participe com a gente, envie sugestões e comentários para as nossas redes sociais. Um abraço, eu vejo você segunda-feira. E eu te encontro na próxima quinta. Não perca! Tchau!